E aí, pessoal, aqui é o professor Matheus. Vamos para mais um vídeo de resolução da nossa lista de exercício. Para quem não tem a lista, o link está aí na descrição para vocês baixarem. Esse exercício é o 11º aqui da nossa lista. Eu tirei ele lá do Young Friedman. Ele é o exercício 10.68 dos problemas, da seção de problemas, do capítulo 10. É a 14ª versão do primeiro volume do Young Friedman. Beleza? Então o problema é o seguinte. A gente tem uma casca esférica de paredes finas, né? Então é uma esfera oca, com massa Mzinho e raio Rzinho. Ela parte do repouso e rola sem deslizar para baixo na pista indicada na figura abaixo. Então é essa situação daqui, né? Não sei se está dando para ver o mouse, agora tá. Essa situação aqui, tem essa esfera aqui, ela vai rolar, e aí tem um loop aqui de raio R, ele passa pelo ponto A e B, né? A altura inicial é H0, eu tenho o Rzão aqui. O diâmetro da casca é muito pequeno se comparado com H0 e Rzão, e o atrito de rolamento é desprezível. Então você tem ali a esfera rola sem deslizar. Primeira pergunta, qual é a altura mínima H0 para que a casca esférica complete uma volta na parte circular da trajetória? Tá, vamos fazer esse primeiro item nesse vídeo. O que acontece? Eu tenho aqui essa esfera e ela está partindo do repouso e eu quero saber a altura H0 mínima para que ela dê uma volta completa. A nossa ideia aqui é usar a conservação da energia, já que ele rola sem deslizar. Então, o que acontece? Conservação da energia mecânica. Nesse ponto inicial aqui, né, eu só tenho energia potencial gravitacional. Vamos começar adotando que esse ponto aqui é o nosso nível 0 de energia potencial gravitacional. Nesse ponto, a energia potencial gravitacional é nula. Tá? Então, aqui eu tenho um G, que é a massa da esfera, G vezes a altura H0. Tá? Então, escolhendo esse ponto aqui, vamos nomear ele como sendo um ponto I, né? A gente tem que energia mecânica no ponto I é só potencial gravitacional, que é mgh0. Certo? O ponto de interesse aqui nosso é o A. Para ele dar uma volta completa, né, a gente sempre olha para esse ponto aqui. O ponto mais alto da trajetória circular. Nesse ponto, o que a gente tem? A gente vai ter, né, uma velocidade para cá. E como essa esfera ela tem agora dimensões não desprezíveis, ela vai rolando. Então, a partir do rolamento dela, me gera uma velocidade angular aqui, né? Então aqui ela vai ter essa velocidade angular para cá, que a gente chama de ômega. Tá bom? Então uma energia no ponto A, ela vai ser o quê? Uma energia cinética total, mais uma energia potencial gravitacional, já que o objeto está a uma determinada altura do solo. Que altura é essa? Né? A gente tem aqui uma altura de 2 vezes o raio. É o diâmetro ali dessa parte circular. Então a energia em A vai ser o quê? Uma energia cinética de translação mais uma energia cinética de rotação, tá? E aí uma energia potencial gravitacional, porque ele está numa altura em relação àquele que a gente escolheu como ponto de energia gravitacional nula. Isso aqui me dá o quê? Energia cinética de translação. A gente conhece como mv², essa velocidade aqui é a velocidade do centro de massa dessa partícula, sobre 2. Mais a energia cinética de rotação, é o momento de inércia dessa casca esférica, velocidade angular ao quadrado, sobre 2. E aí a gente tem a energia potencial gravitacional, que é mg vezes h, que é 2Rzão. Tá? Para melhorar isso aqui, esse termo aqui, a gente vai fazer uso de duas informações. Primeiro, é uma casca esférica. Então a gente conhece o momento de inércia em relação ao centro, que ele é dado por 2m sobre 3. Desculpa, 2m r ao quadrado sobre 3. Tá bom? Sendo esse rzinho o raio da nossa casca esférica. Outra informação que a gente vai usar é que V é igual a ômega R, né? Então, ômega é igual a Vzinho sobre R, tá? Porque aí a nossa equação vai ficar um pouco melhor.
a gente usa essas duas informações, então a energia no ponto A fica como o quê? Esse primeiro termo continua da mesma maneira, né? Tem o mv² sobre 2, certo? Mas, aí agora tem 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2. Tem o I, que a gente conhece da casca esférica, que é 2mzinho, rzinho ao quadrado sobre 3, certo? E aí eu tenho ômega ao quadrado, ou seja, eu tenho v quadrado sobre r ao quadrado. Esses são os dois termos aqui. E aí, por fim, eu tenho mais 2m gzinho, rzão. Tá? Vai rolar uma simplificação aqui, né? O 2 cancela aqui em cima. Aí o raio da minha casca esférica não vai importar, porque ele simplifica aqui. Então eu tenho o quê? mv² sobre 2, mais o quê? Sobrou o quê? mv² sobre 3, mais 2mgrzão. Tá? Daqui a gente obtém que aqui tem algo de outro problema, né? Ficou aí sujo, desculpa. Então, aqui a gente tem o quê? O EA é igual ao quê? Faz o MMC aqui, a gente vai ter 5mv² ao quadrado sobre 6 mais 2mgrzão. Nosso problema aqui é o seguinte. A gente vai usar a conservação da energia, então eu vou ter que igualar esse meu resultado aqui com esse aí daqui de cima, né, que a gente obteve. Maravilha. Só que a gente tem um problema, porque isso aqui eu sei, só não sei quem é v². A gente não sabe quem é v². A gente quer descobrir quem é h0, né? A nossa equação final é o quê? EI igual a EA. Então a equação fica: o EI é mgh0, isso vai ser igual ao EA. Então é igual a esse termo daqui. Beleza? Aí você pode simplificar. Não vou simplificar agora, porque eu vou encontrar esse v² aqui. Tá? O que está faltando para achar o h0 é justamente o v². Então guarda essa equação aqui, que essa é a equação que a gente vai precisar voltar em um determinado momento. Tá? O que a gente faz agora? Vamos olhar o movimento circular. Tá? Aquela trajetória circular ali da nossa pista, o ponto mais alto, que é o ponto que a gente está interessado, é aqui em cima, né? Então eu tenho meu objeto, né, minha casca esférica girando, chegou nesse ponto mais alto aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma análise do movimento circular, porque eu consigo calcular a velocidade dele, né? É um movimento circular, tem aqui o centro do círculo, meu círculo tem raio Rzão, e aí eu sei que no movimento circular, a resultante das forças que aponta para o centro é a força centrípeta. Tá? Então vamos fazer uma decomposição das forças aqui. Primeira coisa, eu vou ter uma força normal, apontando para baixo, porque o teto está em cima, então a força normal é perpendicular à superfície, então está apontando para dentro, para o centro do círculo aqui. E aí também, como está numa superfície, numa região que tem campo gravitacional, eu tenho uma força, peso, aqui também apontando para baixo. Então a nossa equação aqui, como as duas estão apontando para o centro do círculo, a somatória delas, peso mais normal, vai ser o quê? A força centrípeta. Ele pede a condição mínima. A condição mínima nossa é qual a velocidade mínima que ele pode passar ali. A velocidade mínima é aquela que o objeto está quase caindo, mas ele consegue concluir o movimento. Certo? Então, quando ele está quase caindo, ele desescola do solo. Então, a normal, nesse caso aqui, é nula. Certo? Então, para ter um H mínimo, eu tenho que ter uma velocidade mínima, e essa velocidade mínima só é obtida se eu desprezar a normal. O objeto está quase caindo. Então, como o peso e a força centrípeta estão na mesma direção, a gente pode igualar os seus módulos, né? Então, peso é igual a força centrípeta. Módulo do peso é mg.
E a força centrípeta é o quê? mv quadrado sobre o raio, certo? Então a gente tem aqui que mv quadrado é igual a mg Rzão. Guarda esse resultado, porque mv quadrado é o termo que aparece aqui na nossa equação. Então, se a gente pegar a nossa equação que precisa ser resolvida, a gente tem o quê? mgh0, 5mv quadrado sobre 6 mais 2mg Rzão. Só que agora o nosso mv quadrado, esse termo aqui, é exatamente isso aqui que a gente obteve, né? Então eu tenho o quê? 5 sobre 6 mg Rzão, que a gente calculou aqui, mais 2mg Rzão, tá? mg tem em todo mundo, né? Então, mg sai daqui, sai daqui, sai daqui. Então, H0 é igual a 5 Rzão sobre 6 mais 2 Rzão. Faz o MMC aqui. A gente tem o quê? 17 Rzão sobre 6, tá? Então aí a gente obteve o nosso H0 mínimo, tá? Lembrando que a gente pegou uma condição mínima em que a normal é nula, então a gente obteve que isso aqui é 17 Rzão sobre 6, tá bom? No próximo vídeo a gente resolve os próximos itens, mas é importante lembrar esse H0, porque os próximos itens dependem desse item A, como o enunciado fala, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês ficarem com dúvida, mandem nos comentários que aí eu respondo em determinado momento ou então em sala. Valeu!